Eu digo sempre que o caminho da oncologia a gente só vai porque realmente o caminho da gente percorrer é aquele, mas que é difícil. Muito difícil. Porque eu gosto de morar aqui. É um lugarzinho mais sossegado. Eu nasci e criei aqui, nunca morei em cidade. Aqui a vida é vivida da roça, né? Uai, nós plantamos arroz, plantamos milho, plantamos abroba, plantamos mandioca doce, plantamos mandioca braba de fazer a farinha. Tudo nosso que colhe e faz. Fazer, quem sabe fazer, sentar um tijolo desse, trabalha, faz sentando um tijolo. O meu trabalho não é de sentar um tijolinho desse aí. Cria algumas vaquinhas, entendeu? Faz um partinho. E é isso aí que você vai levando a vida, entendeu? Nos últimos 15 anos, diariamente chegam até nós inúmeros pacientes, trazendo suas dores, seus desafios, seus medos, suas inseguranças. E foi um enorme privilégio a gente poder, durante os 2 últimos anos, ir até eles, rodar o Brasil e conhecer, viver na prática o quanto existem realidades que são regionais, que são locais e até comunitárias. Meu nome é João Maria Fernando de Souza. A minha vida estava super bem, estava muito feliz pelo meu trabalho. E certo tempo começou a apresentar esse problema na minha perna, doendo, e veio me prejudicando muito. A gente iniciou essa luta ano passado. Ele começou a sentir dores na perna e ele procurou o postinho, a unidade de saúde daqui do bairro. E lá o médico diagnosticou como tensão muscular. E só passou um relaxante muscular e ele veio para casa. A princípio aliviava os sintomas, mas logo em seguida já começava. Não cessava aquela dor. Aqui nunca teve posto, não. A agência de saúde tem, Severino. Ele é que atende aqui com nós, é ele. Precisa de uma coisa, ele é que está na frente. O que falta aqui mesmo é uma unidade básica de saúde. É onde é que a prevenção do câncer da mama ela vai ser, pelo menos, visto pelo profissional, pelo médico, para poder fazer. O Papa Nicolau, que já morreu pessoas de câncer do colo do útero, que já ajudei a acompanhar, agendar, fazer tratamento, perdeu a vida, que dali ele vai ter o diagnóstico para poder ser visado. O Estado se fazer presente e cuidar daquela pessoa que mora lá na zona rural é um desafio tremendo, porque essas pessoas, muitas vezes, elas não conseguem ir até o Estado, elas não conseguem se deslocar. Então, a gente precisa identificar essas pessoas para que a gente possa realmente diagnosticar em tempo adequado, trabalhar com promoção de saúde, prevenção de doenças para a população de risco. A gente tem várias frentes, mas eu acredito que dentre as várias frentes que nós temos, a mais importante é a capacitação da atenção primária. A atenção básica é onde tudo acontece. Então, trazer esse olhar para a equipe, principalmente para trabalhar os fatores de risco modificáveis, é muito importante. Capacitação para todas as pessoas envolvidas na suspeita e no diagnóstico do câncer, seja o agente comunitário, que é o auge da capilaridade do sistema de saúde. Porque nós, ACS, somos porta de entrada. O papel é brilhante, porque a gente conhece o paciente e conhece a residência do paciente. O médico não conhece isso. Ele conhece um paciente lá no escritório dele só para consultar, mas ele não tem nem o histórico dele. E a gente conhece. É a vizinha, é a tia, é a madrinha, né? Então ele consegue, acho que muito mais do que o profissional de saúde, ter um poder de convencimento de trazer esse paciente que está fora do sistema para o sistema de saúde. E a gente tem que ter muita sensibilidade para modo você trabalhar com a comunidade. E eu, como sou nascido e criado na comunidade, a gente é cultura e é ciência.
A gente trabalha com a ciência, mas a gente tem que respeitar a cultura também. Então, assim, além de você ser um profissional, e você adquire um laço, um vínculo com a família que você não consegue separar. Entendeu? A gente tem um amor com respeito dentro da vida profissional. Igual a Dona Antônia, né? Que graças a Deus tá aí fazendo o tratamento aí, né? Eu desconfiei e senti assim um problema, né? Eu sentia coceira no peito e umas agulhadas finas. Aquelas agulhadas finas. Eu coçava demais, eu coçava de um jeito que chega a ferir o peito. Em dezembro, o médico encaminhou para o vascular, pediu para que ele fizesse uma ultra, se possível, fizesse particular, para não esperar pelo SUS. Ele fez essa ultra e a consultou com o vascular. O médico de circulação disse assim: João Maria, eu tenho duas notícias para você, uma boa e outra ruim. É o quê? Ele disse: a primeira é que seu problema não é vascular, sua circulação é ótima. Agora, a segunda é que você tem alguma coisa na sua perna, não sei identificar o quê. Então, volte para o seu médico, ele deve pedir uma ressonância e investigar esse seu caso. Aí fiquei fazendo exame aqui. Aí mesmo, Monte-Alé, Compurvelo, Monte-Alé, Compurvelo. E nunca que aparecia. Não é nada não. Foi a doutora daí de Monte-Alé que fez um exame em mim. Aí ela disse: não, nos casos é assim, eu vou passar você para Goiânia, que lá descobre. Em março, ele fez a consulta com o ortopedista. O ortopedista pediu a ressonância. Em abril, a gente voltou para mostrar o médico que foi outro ortopedista. Ele foi, avaliou a ressonância e disse: não, ele precisa de um vascular. Aí o doutor já passou pelo vascular, e o vascular disse que ele não tem problema, o problema dele não é a circulação. Ele disse: não, mas é porque a ressonância precisa de uma avaliação de um vascular. Se não for, ele precisa de um cirurgião oncológico. Eu disse: me deu encaminhamento para o cirurgião oncológico? Ele disse: não. Quando a gente fala de integração, atenção especializada e atenção primária, é sempre um grande desafio, né? E a gente tem trabalhado gestão do cuidado, o cuidado integral do paciente, a longitudinalidade do cuidado. Você tem um diagnóstico lá na sua unidade de saúde, é a partir dali que você deveria ter o próximo passo para o seu tratamento. Porém, a gente sabe que existem muitos gargalos a partir de mamografias, a partir de ultrassonografias, de tomografias, e é desses gargalos que nós estamos hoje trabalhando para a identificação de fluxos e identificação de garantias de acesso. Algum tempo atrás, nós tínhamos fluxos onde o paciente, para adentrar o serviço de oncologia, ele tinha que ter uma biópsia conclusiva e procurar diretamente o serviço de referência em oncologia. Mas o paciente não sabia onde estava esse serviço. Essa foi uma parte superada. Hoje o paciente, na sua unidade básica de saúde, ele já consegue ser direcionado a qualquer serviço de oncologia dentro do nosso estado. Nisso eu botei a consulta lá no SUS, que está até hoje, só que a ajuda dele não cessava. Isso já passou maio, junho, ele desesperado. Ele passou 3 meses seguidos sem dormir. Eu ando inesquecível, sou muito falar. Aí muita gente, cebola, muita gente perguntava por que me chama de cebola mesmo. Cebola, isso aqui, né? O caso. Não, rapaz, não sei nem definir, não, porque já passei por vários médicos que não foi definido ainda. Aí quando chegou junho, aí eu disse: Mariane, vamos pro vascular, porque não sai a consulta. E como o médico ortopedista tinha direcionado a gente para um vascular, a gente pagou uma consulta com o vascular. O médico pediu um tanto de exames. E quando a gente chegou, ele só disse: não, seu problema não é vascular. Eu pedi esse exame para mim ter certeza, mas seu problema não é vascular, você precisa de cirurgião oncológico. E nisso a gente foi para um cirurgião oncológico em Mossoró. Eu mesmo corri atrás, e os exames demorando, eu pedi o dinheiro, ela me deu, eu fui em Goiânia lá, fui no hospital lá na Araújós. Aí que ele foi e fez um biópsia do peito. Aí eles descobriu o que era. Aí eles mandou que agora eles iam me cortar mesmo.
Quando ele recebeu o diagnóstico, o médico disse para ele, João Maria, aí é um tumor, é um sarcoma, é um câncer. Aí ele disse um sarcoma, que eu não sei nem o que era isso na minha vida, que eu nem... Aí eu disse, isso aí é um câncer? Sério. Beleza, meu amigão. Agora eu tô ferido, tô. Aí minha esposa, tá feliz? Você sabe o que foi que o médico falou? Sei. Agora eu descobri o que eu tenho na minha perna, porque eu tava agachando e sabia que eu tava lutando. Agora eu vou lutar com dentes e unha. Primeiramente Deus, segundo o Senhor vai ser responsável por mim, cuide de mim. Foi só isso que eu disse a eles. Apega, vou cuidar de você. Para mim foi mais desesperador, para mim. Eu fiquei impactada, fiquei muito parada. E ele até disse assim, eu até tô doente e você ficou assim. Mas eu não esperava que fosse. Eu tenho consciência que câncer é uma doença muito grave. E pelo fato da demora, isso me deixa bastante apreensiva, assim. Até me causa revolta, de verdade. Acho que o que a gente aprende, né, com o seu João Maria, ele não teve o que a gente fala hoje, né, que a gente batalha tanto, uma navegação. Alguém que pudesse pegar na mão dele e que fosse garantindo com ele o próximo passo. Que a gente instituiu nos pontos da rede, os que a gente chamou de profissionais integradores, que são preferencialmente enfermeiros, mas qualquer profissional de nível superior, que vai ajudar o paciente a fazer esse caminho entre a atenção primária e a atenção especializada principalmente. Durante o câncer não dá para um paciente seguir sem saber qual é o próximo passo. Ele vai perder tempo e nessa ele também vai prejudicar tudo que ele pode se beneficiar de um tratamento e de um diagnóstico. Nós temos diferentes serviços e níveis de atenção primária, secundária e terciária que hoje não se comunicam de forma efetiva como deveriam se comunicar. Essa fragmentação hoje faz com que o paciente muitas das vezes fique perdido nessa rede de atenção. Acaba que leva o paciente para várias filas. Fila da consulta, a fila do acesso aos exames. Hoje nós sabemos que lá no Erasto, infelizmente, os nossos pacientes chegam na maioria com os estadios mais avançados da doença. Nós temos um arsenal de recurso humano, né? Então, médicos, outros profissionais da saúde, eficácia em tecnologia de ponta para cirurgia e tudo mais. Então, a gente investiu muito nisso, vem investindo e vai continuar investindo. Só que eu acho que a gente tem que focar na prevenção e no diagnóstico precoce, né? Entendendo esse perfil epidemiológico do nosso paciente. Então, por que o paciente em estadio inicial não chega para nós? Por isso eu trago muito a questão do rastreio como um ponto principal, né? A gente acaba trabalhando rastreio muito nas épocas, né? Outubro rosa, novembro azul, e a gente tem que pensar no rastreio como algo contínuo do processo da atenção primária. Hoje a gente sabe que isso está deficitário. Ouvindo, claro, a realidade do paciente, as dores do gestor, a opinião do médico, fica muito claro o quanto muitas vezes o que está no papel, o que está na política, não reflete o que aquela realidade nos mostra. Nós estamos na Rocinha, né? Maravilhoso, eu adoro aqui. Nascida e criada aqui, eu adoro aqui. Não tenho vontade de sair daqui. Só quando Deus chamar. Tenho 3 filhos. A cama tá cheia, mano. Ai, Ana, dá volta. Fala com o moço aí. A cama tá cheia de boneca ali. Tem as Barbies. Desde que nasceu, eu precisava muito da minha presença. Quando eu botei ela na escola, a escola me chamou. Descobriram que ela tinha alguma coisa. Mandou eu fazer exames, vários lugares com ela. E acusou que ela tinha de arritmia infantil. Eu, como precisava trabalhar, não tinha tempo muito só de ajudar mesmo crescer, né? Ela foi crescendo assim, do jeito dela, mas é uma garota, dentro de casa ela faz tudo. Varria a casa toda, tirava o pó tudo, sentava, fazia tudo. Às vezes faltava muita água aqui, ela na biquinha aqui,
carregava, esperta. Aí tomava o banhozinho dela, botava a bolsinha dela, ia na casa das tias. Tem uma irmã que mora no subúrbio, que é madrinha dela. Quando a gente ia pra lá de trem, ela adorava. Agora não dá mais. Eu fazia todo ano mamografia, né? A minha ginecologista, doutora Tatiane, falou pra mim, preventivo e mamografia, todo ano. E eu, graças a Deus, com dificuldade, né? Mas eu fazia e faço. Quando foi em 2021, a minha filha que mora lá em Belém, ela foi consultar com o mastologista, que ela faz o tratamento dela lá. Aí ela levou minha mamografia, ela mostrou, ele falou, não, aqui não deu nada, né? Aí ela pegou e ligou, olha mãe, não deu nada. Falei, tá bom. Fiquei feliz, né? Quando passou, acho, uns 5, 6 meses. Aí, de vez em quando, assim, eu sentia mais apontada, assim, todos dois, né? Aquelas ferroadas, assim. Aí, quando foi um dia, eu fui nesse posto médico, né? O médico não é muito de querer dar encaminhamento. Aí, como eu faço muita amizade, tem a enfermeira-chefa, né? Aí eu peguei, falei pra ela que eu queria uma ultrassom da minha mama. Por que, dona Maria, a senhora quer uma ultrassom? A senhora não fez essa mamografia? Deu alguma coisa? Eu falei, não deu nada. Tá aqui, aliás, eu até trouxe pra você ver. Ela falou, realmente não deu nada mesmo. E pra que a senhora quer? Eu falei, eu quero tirar umas dúvidas. Eu nunca bati ultrassom da mama. Aí ela pegou e disse, tira a roupa aí, tira sua blusa, seu sutiã. Aí eu tirei. Aí ela palpou, tudinho, ela falou, você não tem nada na sua mama. Não vejo nada aqui, eu não vou lhe dar. Eu falei, olha, dona Leane, me dê um encaminhamento. Porque se você não me der, eu vou fazer particular. Eu tô querendo. Sei que até que não demorou. Uma semana ela marcou lá no regional de Abaetetuba, né? Quando chegou o meu horário da consulta, eu entrei e mostrei pra doutora. Ela falou, amor, deu um nódulo na sua mama. Tá pequeno, mas eu vou pedir uma biópsia porque tem caso na família. Ela começou a emagrecer. Nós levamos ela aqui na clínica da família. O médico daqui fez uma opção de exame nela. Quando ele falou, ele deu um encaminhamento pra gente. Chegou lá no INCA, foi certo, era mesmo. Aí, quando foi na outra semana, eu fui de novo. Só eu e Deus, porque meus filhos tudo longe. Aí, cheguei lá, fiquei lá. Quando foi 5 horas, ela fez. 1 mês, tá pronto. A senhora mande passar aqui para pegar e marcar logo o retorno com ela, com a médica. E vim embora. E foi um mês de desespero para mim, pensando. Quando eu cheguei lá no regional, ela disse, olha, dona Raimunda, eu não tenho uma notícia boa para você. O seu nódulo é o câncer. Ai, olha o desespero. Eu chorava, eu fiquei doida naquela sala. O baque, assim, não esperava, não. Tive que parar de trabalhar, que coisa que eu gostava. Apesar que a minha família toda morre de câncer. Eu não foi câncer. Tive problema de intestino, mas não foi câncer. E ela se perdoou de mim, nossa. Foi 16 sessões de quimioterapia. A minha vida foi assim. Sai 3 horas da manhã. A gente tem que pegar o barco, né? Que é o freteiro, que a gente chama. Vai para Igarapé-Miri ou para Abaetetuba. Chega às 6 horas em Igarapé-Miri e aí vai. Pega o ônibus, aí chega lá no terminal, pega outro barco para atravessar para Belém. Se eu pegar a casa, pego o carro das 6, 9 horas eu estou em Belém. Se eu pegar o das 8, eu só vou chegar às 11 horas.
É um custo muito grande, eu pago o freteiro, a passagem, é R$50. Aí chega lá em Garapé-Miri, no porto de Garapé-Miri, pega o mototáxi para ir lá pro terminal, é R$7. Aí de lá vamos embora. Aí a passagem, até que eu consegui do TFD no ônibus, né? Aí eu ia pra casa da minha filha, chegava lá, carro para pagar para ir pro Filoiola, para ir e vir. Eu falei, minha filha, eu vou desistir. Eu não dou conta dessa vida mais, de ir para casa, vir, sou eu, não tenho, às vezes não tenho dinheiro. Eu queria desistir, eu queria que Deus me tirasse logo. Cansei de falar. Ela falou, não, mãe, lute por nós, mãe, pelo amor de Deus. O estado do Pará, ele é um estado de dimensões continentais. Temos os nossos povos tradicionais, os ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas, e tem toda a sua especificidade nesse atendimento. A gente tem uma diversidade muito grande em relação às nossas regiões de saúde. A gente tem localidade muito distante das sedes dos municípios, que já estão nos interiores. O estado da Bahia é um estado gigante, né? São 417 municípios, são 9 macro-regiões de saúde com realidades, perfis epidemiológicos, oferta de serviços de saúde muito distintos. A gente tem a consciência de que a rede assistencial oncológica do estado de Goiás, ela foi implementada em uma época em que os serviços eram centralizados. Então, buscar a regionalização desses serviços é primordial para que esse acesso realmente seja feito de forma mais próxima. Mato Grosso do Sul tem algumas cidades que ficam 500 quilômetros da capital. Então, se a gente centralizar muito o acesso, principalmente a parte dos exames diagnósticos, a gente acaba criando barreiras. Hoje, o principal desafio nosso é a formação de recursos humanos para assistência à oncologia. Nós temos uma concentração desses especialistas na capital, na macro-região que a gente chama de leste, né, que é onde fica Salvador e região metropolitana, e uma dificuldade gigante de levar esses profissionais especialistas para o interior do estado. Nós estruturamos um serviço especializado que vem dentro da política do Ministério, né, das policlínicas, só que nós vocacionamos para os ciclos de vida da mulher e da infância. E aí dentro dos ciclos de vida da mulher, nós priorizamos 2 principais cânceres, né, que são os de mama e os de colo uterino. E aí lá com a enfermagem a gente consegue fazer essa coordenação do cuidado da paciente, que ela vai vir da PS por uma ação de rastreamento, ela identificou lá uma lesão, suspeita de câncer, foi encaminhada para atenção especializada. Aí nesse momento que ela chega para a gente na atenção especializada, a gente acompanha o agendamento, se ela veio na consulta, se o exame foi realizado, se já temos o resultado. O quanto a gente vê um paciente que se perde no processo da regulação, então enquanto ele está sendo acompanhado na atenção primária, como é que a secundária faz esse acompanhamento e garante que ele chegue até a terciária? E claro, que a gente consiga olhar além da doença, além do tratamento e priorize também necessidade de transporte, muitas vezes onde deixar o filho, como é que ela garante que de verdade questões muito mais sociais e financeiras também sejam priorizadas num momento como esse. Eu e meu esposo, a gente sempre teve sonhos, né? A gente trabalha com decoração de festa, a gente estava, né, ativa, sempre ali, fazendo uma festa, fazendo a alegria das pessoas, na igreja também sempre ajudando as pessoas, orientando, junto com as crianças, né, sempre em movimento. Aí veio a pandemia, aí não tinha como trabalhar, fechamos as portas, ficamos, né, quietinho aqui dentro, então eu comecei a sentir muita dor na perna. Nervo inflamado de repente, né? Era o que veio na cabeça. Nunca que eu imaginei que poderia ser algo mais grave, né? Aí a gente ficou assim, tomando remedinho, fui na farmácia, só que a dor não passava de jeito nenhum. Era uma dor assim que eu nunca tive na minha vida, que não passava dia e noite. Foi feita uma biópsia. Daí o médico falou que era uma feridinha do lado esquerdo, mas eu vi que não era só isso. Eu acho que ele não queria falar. Aí eles me encaminharam para ir para a maternidade para poder lá fazer um novo exame. Mas dava para ver que estava tudo se correndo para alguma coisa mais grave, porque estava todo mundo falando, tem que correr, faz um novo exame, faz uma nova biópsia. Aí, por último, a médica falou que era, né, que era o câncer, que era para fazer urgentemente o tratamento, né?
eu nunca fui no médico, né? Eu tinha vergonha, tinha medo, um monte de coisas que eu colocava na cabeça que eu achava que não precisava e eu sempre era alertada. Michele, vai no médico. A minha sogra dizia, Michele, já fez o preventivo. Até na igreja, às vezes a esposa do pastor falava assim, mulheres, vamos se cuidar, quem não fez os seus exames, e eu lá. Minha mãe teve essa doença e ela faleceu com isso. Quando ela descobriu também já estava avançado, então ela não suportou e ela faleceu, né? Então eu tive que, mais ainda, né, ter me cuidado, mas mesmo assim não quis saber. A gente vai sempre ter que levar em consideração nas nossas campanhas, né, nos nossos momentos de conscientização, que sim, muitas vezes a falta de informação, falta de envolvimento, o medo, o preconceito, podem sim ser uma barreira muito importante que tem que ser sempre levada em consideração. Quando eu comecei, eles me chamaram e falaram, explicaram tudo, né? Eu até assinei lá o termo que poderia dar reação. Tem paciente que dá, tem paciente que não dá. Aí eu comecei a ter as reações. Na verdade, eu tive todas as reações que estavam escritas ali. A gente estava indo na igreja, a gente estava em oração dos casais, lá na frente, assim, né? Todo mundo de olho fechado ali. Eu senti, assim, escorrer algo pelas pernas, né? Quando eu olhei, assim, ao redor, sangue, sabe? Ao redor, assim, dos meus pés, assim, meu Deus. Aí eu chamei, assim, meu esposo. E aí ele me levou lá pro CEPOM, aí me deram medicação para parar aquele sangramento, né? Foi, assim, assustador. Aí, no fim da radioterapia, eu vi que tava saindo fezes pela urina. Aí eu voltei lá correndo e falei pro médico, né? Daí ele examinou e viu realmente, daí deu uma fístula. Daí tive que fazer uma cirurgia para colocar uma bolsa de colostomia por conta do tratamento. Eu vejo tanto a Ana como a Dona Neuza, porque ali pra mim eu não consigo ver uma sem a outra. Estamos na Rocinha, a UPA fica lá embaixo, 24 horas também. Fica fácil acesso até. Mas a gente que mora pelos becos, que mora mais cá pra cima, pro alto, dependendo do lugar aqui dentro da nossa comunidade, não chega ambulância. Eles não sobem. Então, ou você enrola num lençol e carrega, ou você coloca numa cadeira e pede ajuda aos vizinhos. Essa é a única forma de chegar a um atendimento mais rápido. O câncer é uma doença que chega impactando todas as frentes da vida de uma pessoa. Eu acho que é um grande diferencial da Ana, que é uma paciente paliativa, que tem acesso aos cuidados paliativos, tem essa retaguarda de uma rede de apoio oferecida pela comunidade Favela Compassiva. Que as pessoas acham às vezes que, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso ajudar. A gente ajuda também. Quantas vezes eu cheguei na Dona Neuza só para abraçar ela? Olha, eu tô aqui, tá? E ali em silêncio a gente ficava horas abraçada. É muita dor, né? Fazer o quê? A minha sobrinha é muito amiga dela. Então a gente se conheceu e ela fez essa família, né? É verdade, porque eu não tinha conhecimento de nada, eu sempre fui tímida, nunca tive assim, conhecimento. Evoluiu muito, porque muita coisa eu aprendi. A Dona Neuza tem uma psicóloga que acompanha ela, que hoje ela consegue, assim, falar do problema da Ana. Antes, quando a gente chegava lá, era só aquela choradeira, era só aquela tristeza. Hoje não, hoje a gente consegue se divertir junto, a gente consegue sentar e planejar alguma coisa, como agora a gente está começando a planejar o aniversário da Ana, que ela já está a turma da Mônica. Então a gente consegue, assim, pensar lá, o amanhã. Eu agradeço também a Deus porque colocou um parceiro na minha vida, né? Graças a Deus que ele estava ali cuidando de mim, porque senão hoje eu nem estaria aqui para contar a história. Ela perdeu 13 quilos, então ela ficou muito debilitada, né? Teve essa fase assim bem difícil, mas a gente foi indo e conseguiu. Sempre esteve do meu lado, em todo momento ele dizia, não olha para nada, não olha para ninguém, vamos lá, tu vai vencer, tu vai conseguir. Sim, a fé, a gente crê naquilo que a gente não tá vendo, né? A fé, a gente faz a gente ver o resultado antes de ele acontecer. Tem hora que a ficha cai, assim,
eu tô curada. Aí tem hora que a Mônica aquilo vem, não, quem sabe se eu tô curada. Bom, acho que a dona Raimunda traz pra gente, né, uma coisa que é muito importante, que é o quanto a mulher que está informada, que se conhece e que se prioriza, faz a diferença. Eu agradeço muito a Deus, né? E eu ser insistente. Como ela mesma, a médica, me falou, se você não insiste em cima dessa ultrassom, quando você fosse ver, você ia topar já o caroção. Ela estava com os exames em dia, ela não sossegou e ela foi atrás, o sistema de saúde acabou oferecendo para ela o exame e ela teve acesso a um diagnóstico precoce. A cirurgia acho que deu certo, acho que melhorei. Graças a Deus, eu tô com fé que eu melhorei. A doutora chegou e falou para ela, doutora, você tá curada. Você tá curada. Graças, veio alegre demais. Eu ouvi uma palavra dessa do doutor, né? Diz que primeiramente Deus e o doutor na terra, né? Agora a sensação é de sucesso, de fato, porque já desde da primeira quimioterapia dele que a gente já viu que já teve resultados. Embora o médico não tenha dito ainda que ele vai fazer a cirurgia para retirada do tumor, o médico não disse ainda, mas eu acredito que vai dar certo. Eu tô crendo que vai dar certo. Agora eu tô vivendo os melhores dias da minha vida. Hoje eu faço tudo, eu pedalo, eu ando de bicicleta, eu faço trabalho com decoração, agora entrei, né, numa empresa maravilhosa aí de ajudar outras mulheres com autoestima, então é nova vida, tudo novo. Até meu cabelo, na verdade meu cabelo eu vivia fazendo chapinha, minha vida sempre foi fazer chapinha. Quando eu era criança, eu passei por bullying, né, meu cabelo crescia pra cima. Com o tratamento eu não conseguia mais fazer a chapinha, não tinha força, né, meu cabelo vivia só enrolado. Daí meu esposo me ajudava a lavar o cabelo e saía um monte de cabelo aí. Não chegou a cair todo, mas ficou muito fraco, então caiu muito cabelo na hora que ele me ajudava a lavar. Daí ele dizia assim, por que não deixa natural, né? Deixa cacheadinho, deixa o teu cabelo normal, né? Que é o que Deus te fez. E hoje me amo mais do que nunca, mais do que tudo. Todo dia cedo eu venho cá tomar um cafezinho dela cedo, né? Quando você chega aí, o café já dá pão. Não faz, pode levantar cedo. Ela levanta cedo, já, o cafezinho já tá esperando. É bom demais. Pode, eu vou fazer um cafezinho, eu vou fazer uma comida, eu vou fazer um tiro de jejum, eu faço um beijuzinho, comer outra hora eu faço um bolinho. Deus está me ajudando, que eu estou conseguindo. Bom. Tô do lado dela, eu sinto que ela tem firmeza, né? Que tá a mãe do lado dela. E assim, eu tô indo aqui, né? Graças a Deus me dê muita saúde pra mim ainda, cuidar muito dela, né? Eu esqueço que eu tô usando bolsa porque eu não sinto nada, sabe? Até me adaptei com as minhas roupas, boto uma roupa larga, me olho no espelho, tô linda, vou lá, agora me maqueio e vamos lá fazer outras mulheres ser felizes, porque isso aqui não é nada. Eu tô viva, eu tô de pé, então, meu Deus, o que eu tenho? Eu só agradeço. Um câncer, uma doença, uma bolsa, uma fralda, isso não impede da gente ser feliz, não impede da gente viver. Queridos Dona Raimunda, Dona Antônia, Ana, seu João e Michele. Fica aqui registrado o nosso profundo agradecimento por nos ajudarem a tirar da invisibilidade realidades, desafios e prioridades que muitas vezes não são lembradas e não são priorizadas pelas políticas públicas. Em nome de todas as pessoas do Brasil que hoje convivem com um diagnóstico de câncer, aqui representadas por vocês, reafirmo o nosso compromisso. Seguiremos todos os dias batalhando por uma política pública que seja efetiva, sustentável, equitativa e justa. Queremos que todas as realidades e vontades sejam vistas e valorizadas. Nós não vamos parar.